O sol ainda não tinha nascido quando acordei naquela manhã de terça-feira, mas meu coração já batia descompassado, como se soubesse que aquele dia seria diferente dos outros. Era agosto de 1925 e eu estava com o bando há quase 3 anos, tempo suficiente para saber ler os sinais da caatinga e sentir quando o perigo rondava. Lampião havia escolhido fazer pouso numa grota entre as serras, perto de Queimadas, na Bahia. O lugar parecia seguro, tinha água boa, algumas juremas para dar sombra e principalmente várias saídas caso precisássemos fugir rapidamente. Mas naquela madrugada, algo no ar me deixava inquieto. Talvez fosse o silêncio dos bem-te-vis, que sempre cantavam antes do amanhecer, ou o jeito que os cavalos ficavam orelha em pé, como se escutassem algo que nós não conseguíamos perceber. Levantei devagar, tomando cuidado para não fazer barulho e acordar os companheiros. Corisco dormia pesado ao meu lado, com o rifle abraçado como se fosse uma mulher. Antônio Silvino roncava baixinho encostado numa pedra, e até Dadá, que sempre dormia com o olho aberto, parecia descansar de verdade. Só eu ali, desperto como uma cotia, sentindo que algo não estava certo. Peguei meu punhal e caminhei até a beira da grota, onde sempre ficava um de nós de sentinela. Era a vez do Zé Baiano, um cabra esperto que conhecia aquelas bandas como a palma da mão. Mas quando cheguei no posto, não encontrei ninguém. Meu sangue gelou na hora. Zé Baiano jamais abandonaria a guarda, a menos que... "Capitão!" Gritei baixo, voltando correndo para onde estava Lampião. "Zé Baiano sumiu!" Virgulino acordou num pulo, já com a mão no gatilho da Winchester. Os olhos dele brilharam no escuro, e eu vi que ele também tinha sentido alguma coisa estranha. "Como sumiu?" perguntou, já se levantando e acordando os outros com gestos silenciosos. "Não tá no posto. E os passarinhos estão muito quietos, capitão." Lampião fez um assobio baixinho, nosso sinal de perigo, e em segundos todo o bando estava de pé, pegando as armas e os embornais. Éramos 12 homens naquele dia, contando comigo. Gente boa de briga, que já tinha passado por muitas encrencas juntos. "Vocês ouviram?" perguntou Corisco, apontando para o alto da serra. Prestamos atenção. No começo, só o vento nas folhas secas. Depois, bem ao longe, escutamos cavalos. Muitos cavalos subindo a serra, tentando fazer pouco barulho, mas a caatinga não engana quem sabe escutar. "Volante!" murmurou Lampião, cuspindo no chão. "E pelo barulho, deve ser uns 20 ou 30. Meu estômago se revirou. Volante era a polícia montada que nos caçava, cabras valentes e bem armados, conhecedores da região como nós. Já tinha perdido alguns companheiros bons para eles e sabia que quando apareciam em bando grande assim, vinham para valer. "Como descobriram a gente?" perguntei. "Deve ter sido algum língua comprida na cidade", respondeu Antônio Silvino, já montando no cavalo. "Ou então pegaram o Zé Baiano. A ideia de que nosso companheiro podia estar morto ou sendo torturado me fez ranger os dentes. Zé Baiano era como um irmão para mim. Tinha me ensinado a rastrear e a atirar certeiro com espingarda." "Não tem tempo para pensar nisso agora", disse Lampião, já montado em seu cavalo preto. "Vamos sair pela trilha do norte, descendo pela Serra da Bocaína. Se Deus quiser, chegamos no Rio São Francisco antes que nos alcancem." Montei no meu cavalo, um alazão forte que tinha ganhado numa das últimas correrias. Minha Winchester estava carregada, o punhal na cintura, e no bornal levava munição suficiente para uma guerra pequena. Mas mesmo assim, sentia um frio na barriga que não era só por causa do vento frio da madrugada. Começamos a descer a serra em fila indiana, com Lampião na frente e Corisco cuidando da retaguarda. Eu ia no meio do grupo, tentando escutar os barulhos da perseguição. Os cavalos da Volante ficavam cada vez mais próximos, e dava para ouvir até as vozes dos soldados se organizando para nos cercar. "Eles conhecem essas trilhas", disse Dadá, cavalgando ao meu lado. "Tem algum cabra da região ajudando eles?" Era verdade.
A volante estava se movendo certeira demais, tomando atalhos que só quem era dali sabia. Alguém tinha nos entregado, e não era só falando que sabíamos da região. Era alguém que conhecia nossos costumes, nossos esconderijos. Quando chegamos no meio da descida, escutamos o primeiro tiro. Uma bala zunindo por cima das nossas cabeças, batendo numa pedra e fazendo fagulha. Em seguida, uma chuva de tiros vindos do alto da serra. "Cavalgar!" gritou Lampião, esporeando o cavalo. Descemos a serra quase no desabalado, pulando pedras e buracos, com as balas chovendo em volta. Meu cavalo escorregou numa pedra solta e quase me derrubou, mas consegui me firmar na sela e continuar. Atrás de nós, os gritos dos soldados ficavam mais próximos. "Eles estão ganhando terreno!" gritou Corisco lá de trás. Olhei para trás e vi a poeira que nossa cavalaria levantava, uma nuvem amarela que denunciava nossa posição para qualquer um que soubesse olhar. Os soldados vinham descendo também, uns 15 deles que conseguia contar, todos bem montados e atirando sempre que tinham oportunidade. Chegamos ao pé da serra e Lampião fez sinal para pararmos atrás de umas pedras grandes, numa curva do caminho. "Vamos dar combate aqui", decidiu ele. "Se continuarmos correndo assim, eles nos alcançam na planície." Todos concordamos. Era melhor brigar com alguma proteção do que ser caçado que nem preá no terreiro. Posicionamos os cavalos atrás das pedras e nos preparamos para o confronto. "Cada um escolhe seu alvo e não desperdice munição", orientou Lampião. "Eles são mais, mas a gente atira melhor." Agachei atrás de uma pedra, ajeitei a Winchester no ombro e mirei no primeiro soldado que aparecesse na curva. Meu coração batia, que parecia que ia sair pela boca, mas minha mão estava firme. Era matar ou morrer, e eu não pretendia morrer naquele dia. O primeiro soldado apareceu montado num cavalo baio, rifle em punho, olhando para todos os lados. Era um homem alto, de bigode, com farda azul da polícia baiana. Respirei fundo, prendi a respiração e apertei o gatilho. O tiro pegou ele no peito e ele caiu do cavalo feito saco de milho. Seu cavalo disparou morro abaixo, relinchando de susto. Os outros soldados se espalharam, procurando abrigo atrás das pedras e árvores. Começou então o tiroteio de verdade. Balas voando para todos os lados, ricocheteando nas pedras, fazendo faísca e barulho de trovão. O cheiro da pólvora queimada tomou conta do ar, misturado com o suor dos cavalos e o gosto de poeira na boca. Atirei mais 3 vezes, sempre tentando economizar munição, como o capitão tinha falado. Consegui acertar mais um soldado na perna, que se arrastou para trás de uma árvore gemendo de dor. Mas eles também sabiam atirar, e as balas deles passavam muito perto das nossas cabeças. Foi quando ouvi um grito do meu lado direito. Era Joaquim Pé de Cabra, um dos nossos mais antigos, que tinha levado uma bala no braço. O sangue escorria pela manga da camisa, mas ele continuou atirando com a mão boa. "Tô bem!" gritou quando viu que eu olhava para ele. "É só um arranhão", mas eu sabia que não era só arranhão. Joaquim estava perdendo muito sangue e, se não cuidasse logo, ia desmaiar. O problema é que não tinha como cuidar dele ali, no meio do tiroteio. A briga durou uns 20 minutos, que pareceram 20 horas. Nós conseguimos baixar 3 soldados e eles feriram 2 dos nossos. Mas o que me preocupava era que a munição estava acabando e mais soldados podiam chegar a qualquer momento. Foi quando Lampião deu o sinal para recuar. "Vamos sair daqui!" gritou. "Para os cavalos!" Corremos agachados até onde estavam os animais, sempre atirando para trás para não deixar os soldados avançarem. Montamos rapidamente e saímos em disparada pela planície em direção ao rio. Os soldados vieram atrás, mas agora estavam mais cautelosos, depois de perder 3 companheiros. Isso nos deu uma vantagem pequena, mas que podia salvar nossas vidas. Cavalgamos por mais de 1 hora, sempre ouvindo os cascos dos cavalos da volante atrás de nós.
Joaquim, pé de cabra, estava ficando cada vez mais pálido, se segurando na sela com dificuldade. Dadá cavalgava do lado dele, pronto para segurá-lo se ele caísse. "Olha lá na frente!" gritou Antônio Silvino, apontando para um grupo de árvores altas. O rio era o São Francisco correndo mansinho entre as matas ciliares. Nossa salvação, se conseguíssemos atravessar antes que os soldados nos alcançassem. Mas quando chegamos na margem, vimos que a situação era pior do que pensávamos. O rio estava cheio, por causa das chuvas de julho, e a correnteza estava forte. Pior ainda, não tinha canoa nem balsa em lugar nenhum. Teríamos que atravessar a nado com os cavalos, e isso ia demorar tempo que não tínhamos. "E agora, capitão?" perguntou Corisco, olhando para trás, onde a poeira da perseguição se aproximava. Lampião olhou o rio, depois olhou para nós, seus homens. Vi nos seus olhos que ele estava calculando as chances. Atravessar o rio era perigoso, mas ficar era morte certa. "Vamos atravessar", decidiu ele. Um por vez, para não assustar os cavalos. Corisco vai primeiro, depois... Não deu tempo de terminar. Os primeiros soldados apareceram na beira da mata já atirando. Uma bala passou tão perto da minha orelha que senti o vento quente dela. "Todos juntos", mudou de ideia Lampião. "Agora ou nunca." Esporamos os cavalos e entramos na água. Meu alazão resistiu um pouco, mas depois entrou decidido, começando a nadar com força. A água gelada do rio subiu até minha cintura, molhando a pólvora e fazendo minha Winchester ficar pesada. Atrás de nós, os soldados chegaram na margem e começaram a atirar com tudo. As balas faziam pequenos espirros na água em volta da gente e eu rezava para não levar uma enquanto estava ali, vulnerável, sem poder me defender direito. Foi nesse momento que vi a morte de perto pela primeira vez naquele dia terrível. A morte tinha o rosto de um soldado jovem. Não devia ter mais que 20 anos, que conseguiu chegar na beira da água antes dos outros. Ele estava de pé na margem, com o rifle apontado direto para mim, e vi nos olhos dele a mesma determinação que eu sentia quando mirava num inimigo. O tempo pareceu parar. Meu cavalo nadando devagar na correnteza, eu molhado até o peito, com a Winchester inútil na mão. O soldado mirando certeiro, o dedo no gatilho. A distância entre nós não passava de 30 metros, e ele era bom de mira. Dava para ver pela postura firme, pelo jeito que segurava a arma. Foi quando Joaquim Pé de Cabra, mesmo ferido e perdendo sangue, fez uma coisa que nunca vou esquecer. Ele virou seu cavalo na água e atirou com a pistola, usando a mão boa. O tiro pegou o soldado no ombro, fazendo ele errar o alvo. A bala que era para me matar passou zunindo por cima da minha cabeça. "Joaquim!" gritei, vendo que ele tinha se exposto para me salvar. Mas não deu tempo de falar mais nada. Uma rajada de tiros dos outros soldados atingiu Joaquim, que soltou um gemido e escorregou da cela. Vi ele afundar na água escura do São Francisco, e meu coração se partiu. Joaquim Pé de Cabra, que me ensinou a fazer laço e a cozinhar jabá, que contava histórias engraçadas nas noites de lua cheia, tinha morrido para me salvar. A raiva tomou conta de mim. Consegui firmar a Winchester mesmo molhada e atirei de volta, acertando 2 soldados que estavam muito juntos na margem. Mas a correnteza me levava para longe e logo não conseguia mais atirar certeiro. "Salta do cavalo e nada!" gritou Lampião, que já estava chegando na margem oposta. "A correnteza está levando vocês para baixo." Era verdade. A força da água estava arrastando os cavalos rio abaixo, e se continuássemos montados, íamos parar muito longe de onde queríamos. Saltei do meu alazão e comecei a nadar, segurando as rédeas com uma mão e tentando não perder a Winchester com a outra. A água estava gelada e a correnteza era mais forte que eu pensava. Engoli água do rio 2 vezes e por um momento achei que ia me afogar ali mesmo, mas consegui chegar na margem uns 100 metros abaixo de onde o resto do bando estava me esperando.
Dadá e Antônio Silvino vieram me ajudar a sair da água. Estava tremendo de frio e de nervoso, ainda vendo na minha cabeça o momento em que Joaquim afundou no rio. "Cadê o Joaquim?" perguntou Dadá, olhando para a água. "Se foi", respondi, sentindo a voz embargada. "Morreu me salvando." Lampião fez o sinal da cruz e todos ficaram em silêncio por um momento. Joaquim era querido por todos nós, um homem direito que nunca recuava na hora da briga. "Vamos sair daqui", disse o capitão depois de um tempo. "Os soldados podem encontrar um jeito de atravessar." Olhamos para o outro lado do rio. Os soldados ainda estavam lá, atirando de vez em quando, mais por raiva do que por esperança de acertar alguma coisa. Mas Lampião tinha razão. Se eles conheciam a região tão bem quanto parecia, podiam saber de alguma passagem mais para cima ou para baixo. Montamos nos cavalos que conseguiram atravessar. 2 se perderam na correnteza, incluindo o meu alazão. E começamos a cavalgar pela mata ciliar, sempre atentos a qualquer barulho estranho. Eu fiquei montado na garupa do cavalo do Corisco, segurando minha Winchester molhada e inútil. A pólvora estava encharcada, e eu me sentia meio nu, sem uma arma que prestasse. Corisco me emprestou uma pistola .38 que tinha de reserva, mas não era a mesma coisa. Cavalgamos por mais de 2 horas, sempre em silêncio, parando de vez em quando para escutar se havia perseguição. O sol já estava alto quando finalmente paramos para descansar numa grota protegida, longe do rio. "Vamos fazer uma contagem", disse Lampião, desmontando e se sentando numa pedra. Éramos 11 quando saímos de manhã, contando com Zé Baiano, que desapareceu na madrugada. Agora éramos 9. Joaquim Pé de Cabra, morto no rio, e Manuel Ventania também tinha sumido. Ninguém sabia se tinha morrido ou se perdido na confusão da travessia. 2 homens a menos, 3 cavalos perdidos, quase toda a munição molhada e ainda por cima sem saber se os soldados tinham desistido da perseguição ou se estavam procurando um jeito de atravessar o rio. "A situação tá feia, capitão", disse Antônio Silvino, tirando a pólvora molhada dos cartuchos e pondo para secar no sol. "Já passei por pior", respondeu Lampião, mas eu via que ele também estava preocupado. "O importante é que estamos vivos. Passamos o resto da manhã secando nossas armas e munições, e eu aproveitei para limpar minha Winchester com cuidado. Ela era uma arma boa, que nunca tinha me decepcionado, e não podia deixar ela estragar por causa da água do rio. Enquanto limpava a arma, ficava pensando no Joaquim e no que ele tinha feito por mim. Na hora do perigo, não pensou 2 vezes antes de se arriscar para salvar um companheiro. Era assim que funcionava entre nós, um por todos e todos por um. Mas mesmo sabendo disso, a morte dele pesava no meu peito como uma pedra. Por volta do meio-dia, Corisco voltou de uma exploração que tinha feito pela região. "Tem uma fazenda a umas 2 léguas daqui", relatou ele. "O fazendeiro é conhecido nosso, homem de confiança. Podemos pedir pouso lá." "Como está a situação da perseguição?" perguntou Lampião. "Não vi sinal dos soldados. Parece que ficaram do outro lado do rio mesmo." Essa era uma boa notícia. Significava que tínhamos um tempo para nos reorganizar, conseguir mais munição e cavalos e planejar nossos próximos passos. Cavalgamos até a fazenda de João Batista, um homem que sempre nos ajudou quando precisávamos. Ele nos recebeu bem, ofereceu comida e um lugar seguro para descansar. Sua mulher, Dona Maria, fez um caldo de galinha que estava uma delícia. E pela primeira vez desde a madrugada consegui relaxar um pouco. Mas a paz durou pouco. No meio da tarde, chegou um menino correndo, filho de um vaqueiro da região. "Seu Lampião!" gritou o garoto ainda ofegante. "Os soldados atravessaram o rio. Tão vindo para cá." Meu sangue gelou de novo. Como eles tinham conseguido atravessar tão rápido? E como sabiam onde estávamos? "Quantos são?" perguntou Lampião, já se levantando.
uns 15, montados em cavalos bons. E tem um homem com eles que conhece essas bandas, tá mostrando o caminho, um guia local. Era por isso que eles sabiam tanto sobre a região e nossos esconderijos. Alguém da própria região tinha se vendido para a polícia. Quanto tempo a gente tem? Perguntou Corisco. Uns 20 minutos, se tanto, respondeu o menino. 20 minutos para pegar nossas coisas, montar nos cavalos e sair dali antes que os soldados chegassem. E dessa vez não teríamos a vantagem de escolher o local da briga. João Batista, disse Lampião para o fazendeiro. Muito obrigado pela hospitalidade, mas é melhor você dizer que não nos viu. Não queremos que tenha problemas com a polícia. Pode deixar, capitão, respondeu o homem. Vou dizer que vocês passaram por aqui de manhã e seguiram viagem. Pegamos nossas armas, já secas e limpas, e montamos nos cavalos. Eu consegui um cavalo emprestado do fazendeiro, um cavalo castanho que parecia bom de corrida. Para onde agora, capitão? Perguntou Dadá. Lampião olhou para o horizonte calculando as possibilidades. Para o norte ficavam as serras onde tínhamos mais apoio, mas também onde os soldados esperariam que fôssemos. Para o sul, o terreno era mais aberto, mas havia algumas fazendas amigas. Vamos para o sul, decidiu ele. Para a fazenda do Coronel Antônio, perto de Jeremoabo. Lá a gente consegue mais homens e munição. Saímos da fazenda em galope, ouvindo ao longe o barulho dos cavalos da volante se aproximando. O perseguição tinha recomeçado, e dessa vez eu sabia que não ia ser fácil escapar. Cavalgamos por trilhas que eu não conhecia, seguindo a orientação de Lampião, que conhecia aquela região como poucos. O sol da tarde castigava forte, e os cavalos começaram a mostrar sinais de cansaço. Tínhamos cavalgado muito desde a madrugada, e os animais precisavam de descanso, mas não podia parar. Atrás de nós, a poeira levantada pelos cavalos da volante mostrava que eles ainda estavam na nossa cola, talvez uns 2 quilômetros de distância. Foi quando chegamos num lugar que mudou tudo. Uma região de pedras altas e trilhas estreitas, onde um homem a pé podia se esconder facilmente, mas cavalos tinham dificuldade para passar. Aqui é o lugar, disse Lampião, parando de repente. Vamos deixar os cavalos e continuar a pé. Nessas pedras, a gente tem vantagem. Descemos dos cavalos e os deixamos amarrados numa grota protegida. Cada um pegou sua arma e a munição que tinha e começamos a subir pelas pedras, procurando uma posição boa para fazer resistência. Encontramos um lugar perfeito, uma formação de pedras que formava quase que um forte natural, com várias saídas e boa visão para todos os lados. Dali, podíamos ver os soldados chegando e escolher nossos alvos com calma. Desta vez vai ser diferente, disse Lampião, verificando sua Winchester. Eles que vão ter que vir até nós. Posicionamos cada homem numa pedra, formando um semicírculo que cobria todas as aproximações possíveis. Eu fiquei numa pedra alta, com boa vista para a trilha principal por onde os soldados teriam que passar. Não demorou muito para eles aparecerem. Vieram devagar, desconfiados, sabendo que podia ter emboscada. O guia local vinha na frente, um homem magro de chapéu de couro que eu não reconhecia. Quando estavam a uns 100 metros de distância, Lampião deu o sinal. Todos atiramos ao mesmo tempo, numa salva coordenada que pegou os soldados completamente de surpresa. 3 deles caíram logo no primeiro tiro. Os outros se espalharam, procurando abrigo atrás de pedras e árvores pequenas. Mas lá embaixo, eles estavam em desvantagem, e nós podíamos atirar de cima com mais precisão. O tiroteio durou quase 1 hora. Dessa vez, tínhamos munição seca e posição vantajosa. Conseguimos baixar mais 5 soldados, e os outros começaram a recuar, levando os feridos. Eles estão desistindo, gritou Corisco vendo os soldados se afastarem. Era verdade. A volante estava batendo em retirada, depois de perder quase metade dos homens. Tinham aprendido que caçar o bando de Lampião não era brincadeira.
Esperamos até eles sumirem completamente de vista antes de descer das pedras. Quando fomos buscar os cavalos, encontramos uma surpresa. Manuel Ventania estava lá, cuidando dos animais. "Ventania!" gritei, feliz de ver o companheiro vivo. "Pensei que você tinha morrido na travessia do rio." "Quase morri mesmo", respondeu ele, sorrindo. "A correnteza me levou para longe, mas consegui sair da água mais para baixo. Passei o dia todo procurando vocês. Agora éramos 10 de novo. Ainda faltava Joaquim Pé de Cabra, que o rio levou, e Zé Baiano, que desapareceu na madrugada. Mas estávamos vivos, e isso era o que importava. Montamos nos cavalos e seguimos viagem para a fazenda do Coronel Antônio, onde chegamos já no fim da tarde. O coronel nos recebeu bem, ofereceu comida, munição e cavalos novos. Era um homem de confiança que sempre apoiou nossa luta. Naquela noite, sentado na varanda da casa grande, olhando as estrelas, pensei em tudo que tinha acontecido naquele dia terrível. Tinha visto a morte de perto mais de uma vez. Tinha perdido companheiros queridos. Tinha passado por momentos em que achei que não ia sobreviver. Mas ali estava eu, vivo, com meus companheiros em volta, planejando os próximos passos da nossa luta. A vida de cangaceiro era dura, cheia de perigos, mas era a vida que eu tinha escolhido. E enquanto houvesse injustiça no sertão, enquanto os poderosos pisoteassem os pobres, eu continuaria na luta ao lado de Lampião e dos meus irmãos de armas. O dia que vi a morte de perto me ensinou que a vida é preciosa, que cada momento pode ser o último, mas também me ensinou que quando se tem companheiros verdadeiros, se tem coragem e se luta por uma causa justa, é possível vencer até as piores situações. E foi assim que terminei aquele dia terrível, vivo para contar a história, mais maduro e mais determinado a continuar na luta que tinha escolhido viver.